Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje. Também quero saudar todos aqueles que estão conectados conosco online. E hoje vamos dar início, ou finalizar, vamos dar início desta lição e finalizar o nosso trimestre que iniciamos este ano, em janeiro, que fala sobre a supremacia das Escrituras. E vamos à lição número 13, que é a última lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. E eu vou pedir ao irmão Isaac para iniciar com uma oração, para começarmos com esta lição. Ó Deus Pai Santo e Soberano, graças te damos, Senhor, com essa oportunidade, Pai, que nos concedeste. Mais uma vez estaremos aqui na tua casa, Pai, para te louvar e dizer o teu santo nome, Senhor. Abençoa cada coração, Senhor. Dê-nos, Pai, a sabedoria que vem de ti, o entendimento que vem de ti, Santo Deus. E tudo, Pai, colocamos nas tuas mãos, Senhor. Entregamos também o irmão que vai nos trazer esta lição de hoje, Pai. Que seja ele a falar, Senhor, mas a sabedoria que vem de ti, Senhor. Oh, Santo Deus, abençoa-nos, Pai. Dê-nos, Pai, tudo que vem de ti, Pai. E tudo colocamos nas tuas mãos, em nome santo amado Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão Isaac. Então, vamos dar início à lição número 13, que se encontra na página 60 na Revista dos Alunos e na página 90 na Revista dos Professores, que fala sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo encontra-se em 1 Timóteo 4,13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática, a leitura e o estudo da Bíblia fortalece a fé e a comunhão com Deus. Amém? Como nós vamos já falar durante toda esta revista, nós queremos, ou nós trabalhamos o assunto da Bíblia, né? Nós falamos sobre a Escritura de Deus, sobre a sua autoridade, e então também vamos finalizando sabendo que a Bíblia de verdade é o nosso manual, para o Senhor irmão Paulino, o nosso manual para a nossa vida, né? Ela é que deve nos educar, ela é que nos deve ensinar, ela é que deve nos instruir. E por isso é que o último tema é que fala da educação cristã. Assim como nós educamos os nossos filhos com certos valores morais que nós temos, assim também nós, como cristãos, devemos ser educados através da palavra de Deus, porque Ele é o nosso Pai e nós somos os seus filhos. Amém? A leitura bíblica clássica encontra-se em 1 Timóteo 4, do versículo 6 ao 16, que vamos ler juntos. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Ok? Aqui nós temos um texto na epístola a Timóteo, que é Paulo a escrever a Timóteo. Timóteo que é apresentado na Bíblia como um jovem pregador, que era muito usado por Deus, mas Paulo também o teve que instruir, claro, porque ele, assim como todos nós, no nosso início da nossa carreira da fé, nós cometemos erros, nós temos dúvidas, e então Paulo estava a instruir a Timóteo a ele perseverar na palavra, para ele não se deixar influenciar pelos outros, mas assim continuar e permanecer na palavra que Jesus lhes tinha dado. Amém? Introdução. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola
Desculpem, irmãos. Agora estão a ver o texto, né? A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como fora dela. Resumindo isso, a Bíblia é o livro que nós usamos, a palavra de Deus, que nós viemos a estudar, autentificada e que nós devemos usar não somente na igreja, mas em todos os lugares. A Bíblia tem todo o ensino que nós necessitamos e não precisamos de buscar outras fontes. O que nós devemos buscar está já escrito na palavra. E Deus vai-nos sempre dirigir, vai-nos dar a sabedoria para interpretá-la mediante a situação que estamos a passar. Amém? Essa é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas. O tópico 1, a Bíblia é o livro, o texto, ou essas duas palavras, livro-texto, quer dizer manual da escola dominical. Ponto 1, o currículo adotado. A escola dominical, ED, é por excelência ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. O currículo da escola dominical persevera a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. O conteúdo expressa a ortodoxia ou o costume professada pelas Assembleias de Deus, contribui para manter a unidade doutrinária da Igreja e atua como antídoto contra as heresias. Amém? Então nós temos a escola dominical como já costume das Assembleias de Deus para o ensino da Igreja. E baseamos tudo o que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Por isso, sempre quando um estudo não se baseia num texto bíblico, nós devemos ter um certo cuidado. Porque há muitos estudos, há cientistas, há psicólogos que podem desenvolver estudos, mas eles não vão basear-se na Bíblia. E nós como igreja, nós como Assembleias de Deus, nós baseamos tudo na Bíblia e é aquilo que nos une. É a palavra de Deus, amém? É a nossa fé em Cristo. E então, na escola dominical, o essencial é nós aprendermos da Bíblia. O que está aqui escrito é falível. O que está escrito na palavra de Deus não é falível. A única palavra absoluta é aquilo que Deus nos deixou na sua Bíblia. Amém? Não é o que está escrito nesta revista. Porque o autor ou o comentarista pode se ter equivocado em algum sítio, pode ter esquecido algum pormenor. Não é isso que estou a dizer que acontece, mas pode acontecer, porque eu imagino que antes de ser imprimido estas revistas, há muitos pastores, há muitos processos para averiguar se o que está aqui escrito tem base bíblica. Amém? Mas, mesmo assim, nós percebemos que é importante nós basearmos tudo aquilo que nós ensinamos na palavra de Deus. Amém? Segundo ponto, a prática pedagógica. No contexto da escola dominical, é muito importante observar a metodologia ou os métodos que usamos, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico seja o referencial permanente da prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência de conhecimento, mas, sobretudo, ao estudo das verdades reveladas, deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza humana. A escola dominical terá cumprido o seu papel educacional cristão quando for perceptível ou notórias as mudanças na vida dos alunos que atestem o novo nascimento e o crescimento espiritual. Amém? Vamos a 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. As aulas, sim. Por isso tem que ficar na nossa memória.
Sim, irmão, pode ler. Toda a Escritura é divinamente inspirada e aproveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Amém? Então nós vemos que a palavra de Deus de verdade tem que trabalhar em nós. Nós não podemos ficar sem alteração na nossa vida. Nós não podemos estar a escutar a palavra de Deus e nada aconteça na nossa vida. Temos que ser sempre, nós temos que ver esse crescimento, nós temos que sentir essa necessidade de mudar a nossa vida. Senão nós estagnamos, senão nós ficamos, como o Apocalipse diz, nós ficamos aqueles cristãos mornos. Nem estamos quentes, nem estamos frios, porque a palavra já não trabalha em nós. E isso é muito perigoso. Amém? Por isso, a palavra deve de trabalhar em nós. Vamos a Efésios 4, 22 e 23. Efésios 4, 22 a 23. Ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano, e os renovais no espírito do vosso sentido. Amém? Obrigado, irmão Isaac. Então, nós que éramos pecaminosos, nós que estávamos nas nossas falhas, somos renovados através do Espírito, e isso é também o trabalho do Espírito Santo em nós, claro, e através da sua palavra, porque nós, para sermos convencidos pelo Espírito Santo, nós necessitamos também de estar dispostos a ser convencidos pelo Espírito Santo. Amém? E necessitamos da palavra, que é aquilo que nos vai instruir a crescermos e a de verdadeiramente alterarmos a nossa vida. Amém? O terceiro ponto, o padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, pois sua fonte de autoridade é imutável. Em suma, a palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. A igreja que cela pelo ensino sólido das lições bíblicas não é influenciada pelo erro, mas estabelece o padrão moral e ético a de ser observado pelo cristão. Amém? É importante sermos uma igreja que está disposta a crescer. Temos que ser uma igreja que está disposta a ensinar, e não só as lições bíblicas. Nós temos, claro que nós usamos as lições bíblicas porque são dadas pela nossa convenção, é um grande apoio para nós como professores, mas o estudo da Bíblia é essencial e deve de ser algo importante na nossa vida. Como nós individual, como cada um de nós deve estudar a sua Bíblia em casa, nós também, como igreja, devemos de também incentivar as pessoas a estudar a Bíblia. Nós devemos incentivar os irmãos, nós devemos ter estudos, nós devemos ter grupos familiares. Em grupos familiares, nós muitas vezes temos essa oportunidade de partilhar aquilo que nós estamos a viver e contextualizar com a palavra de Deus. Nós podemos perceber que aquilo que nós estamos a passar, muitos dos nossos irmãos na palavra de Deus, na Bíblia, já passaram, e nós podemos aprender através disso. Amém? Então é essencial que nós aprendamos e ensinemos a palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. Isaías 40, versículo 8. As flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Glória. Amém? Então nós percebemos que tudo pode terminar, mas a palavra de Deus subsiste em tudo. Amém? Segundo tópico, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. Ponto 1. O conceito da educação cristã.
A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia e a sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Amém? Então, quando falamos da educação cristã, nós estamos a falar sobre o ensino bíblico para a igreja e a mudança da nossa vida, a transformação da nossa vida através desse ensino que vai acontecer na nossa vida. Porque é muito fácil. Vocês talvez já têm filhos, né? Eu não tenho, mas eu já vi muitas crianças e vi a sua reação. Né? Quando uma criança não sabe que alguma coisa não é certa, a criança pode até fazer algo inocentemente, né? Por exemplo, uma criança que não sabe nadar, mas quer ir para o mar, né? Não sabe nadar, quer ir para o mar. E nós sabemos como adultos que isso não vai dar certo, porque vai talvez afogar, né? É perigoso para a vida dela. E nós como cristãos somos iguais. Nós não sabemos aquilo, muitas vezes, o que é certo, porque não estamos ainda instruídos. Por isso é que temos a Bíblia que nos deve ensinar, e nós como igreja devemos de ensinar também a igreja, a cada um de nós devemos... Claro que nós necessitamos do estudo individual. E esse estudo individual é muito importante, mas muitas das vezes nós, como cristãos, temos dúvidas. E então, por isso é importante nós compartilharmos as nossas experiências, nós falarmos sobre aquilo que nós temos em dúvida, para que possamos, de verdade, crescer. Amém? Para que nós, como cristãos, não vayamos para o mar se não sabemos nadar. Hã? Para nós, como cristãos, não pecarmos desnecessariamente por falta de instrução. Amém? Por isso é muito importante nós aprendemos. E é isso que também a Bíblia nos ensina. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, 20, que esse texto todos vocês conhecem. Mas Jesus mesmo aqui nos deixa essa missão, digamos assim, essa missão. Mateus 28, 20. Quem tiver pode ler. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos. Amém. Amém? Então aqui Jesus nos diz que nós devemos ensinar e guardar todas as coisas. Né? Não é só para nós, e eu acho até interessante a ordem por qual Jesus o diz. Nós devemos de ensinar aos outros e também guardar para nós. Amém? Cada um que está aqui à frente a pregar, primeiro foi ele mesmo que sentiu que aquela palavra falava com ele. Porque ninguém aqui, não devia de ser essa a nossa intenção, deve vir aqui para apontar o dedo para os outros, porque primeiro o dedo está apontado para nós. Apontado para nós, né? É o que eu ia dizer, isso é um ditado até que os alemães gostam muito de dizer, né? Por isso, de verdade, nós temos que ter isso em mente. Nós, quando estamos a ensinar, nós, quando estamos a estudar a palavra, não é para os outros. Porque nós, às vezes, vamos ser sinceros, nós às vezes estamos a ler a Bíblia e nós pensamos este texto era para aquela irmã ou para aquele irmão. Mas se nós é que estamos a ler, é porque Deus quer falar connosco, não está a querer falar connosco com aquela irmã, não é? Nós temos que primeiro receber para nós e depois Deus pode usar na mesma a nossa vida para falar com aquele irmão ou com aquele irmão. Não é? Mas primeiro Deus quer falar connosco. Amém? A palavra do Senhor é lista, né? E pode ser que, porque a palavra de Deus é para todos nós, pode ser que naquele momento seja uma palavra de correção, eu possa não estar precisando naquele momento, mas já é um alerta de Deus para mim, para que eu possa receber e guardar essa palavra, para no dia da minha necessidade eu me lembrar dela. Não é? Porque a palavra ela nos serve para todos os dias e para
Quer dizer, todos os cristãos, todos os servos de Deus. Não é só para A, para B, para C, para D, é para todos nós. Isso é. Não é? Esse versículo lá que o irmão Beto leu, de 2 Timóteo, não é? O versículo, no versículo 16, que diz que a palavra é boa para redarguir, para ensinar, para corrigir, não é? E é para nos ensinar, é para nos corrigir, é para nos redarguir. Todos nós, não só a irmã Adelaide. A irmã Adelaide. Eu acho que até nesse versículo nós às vezes pensamos que a palavra que Deus nos dá é para nos dar autoridade para corrigir os outros, mas não é isso que Paulo estava a querer dizer. Primeiro nós temos que mudar e depois Deus dá-nos a autoridade de ensinar os outros. Porque quem faz a obra é Ele, não somos nós. Amém? Vamos a ver. Segundo objetivo da educação cristã. O Senhor Jesus confiou à Igreja a tarefa da grande comissão, que está em Mateus 28, 19 e 20, como nós já lemos, e Marcos 16, 15. Trata-se de uma ordenação proclamadora e de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, porque a evangelização, enquanto ensina, atende os dois lados da ordem de Jesus. Nessa compreensão, o saudoso teólogo António Gilberto enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. A. Ganhar almas para Jesus. B. Desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E C. Treinar o cristão para o serviço do Mestre. Amém? Vamos ler esses 3 textos. 2 Coríntios 12, 15. Eu vou pedir à irmã Adelaide para abrir. Gálatas 5, 22. Eu vou pedir ao irmão Paulino para abrir. E 2 Timóteo 2, 15. Eu vou pedir à irmã Fábia para abrir. Por favor. 2 Coríntios 12, 15. A irmã Adelaide. Muito boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém? Obrigado, irmã Adelaide. Muito interessante aquilo que o Paulo diz, não é? Ele quer se desgastar para ganhar as almas para Cristo. Isso deve ser algo que nós devemos fazer, nós devemos de empenhar-nos, nós devemos de esforçar para alcançar as almas para Cristo, mesmo porque isso quer dizer que muitas pessoas não vão gostar de nós, que é o que ele está a dizer, não é? Mesmo que ele de muitos não seja mais amado por causa disso, mas é importante nós lutarmos pelos nossos queridos, lutar pela nossa vizinhança, pelos nossos colegas e continuar a ser aquele cristão exemplar, primeiramente exemplar, e depois também, no tempo oportuno, falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a salvação com eles. Amém? Gálatas 5, 22, irmão Paulino, por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Obrigado, irmão Paulino. Nós falamos sobre isso no domingo passado, vocês se lembram? Isso é muito importante. Todas essas características, esse fruto do Espírito, devem de verdade estar em nós. É difícil? É. Mas se o Espírito Santo habita em nós, se Deus de verdade habita em nós, Ele quer trabalhar nessas áreas connosco. E nós então devemos de ser pacientes com aquelas pessoas que às vezes são difíceis de compreensão. Nós devemos ter amor por todos aqueles que estão à nossa volta, mesmo aqueles que são meio chatos connosco. Todas as características, não é? Eu sei que dá para rir, porque nós falamos muitas vezes sobre esses pontos, mas é muito difícil às vezes para nós. Chegamos na nossa casa, na minha casa, né? O carro dela estava parado lá na porta, para depois ela seguir viagem para casa. E justamente isso aí nós estávamos falando, porque é muito bom a gente aturar alguém que é amável. É muito bom a gente aturar alguém que tem paz dentro de si, não é? O difícil é a gente estar aturando alguém que é inquieto, né? Que é inseguro, que fala demais, feita a irmã Fábia, né? Assim, que é muito briguento, sabe?
pessoa que não tem paz consigo mesmo, né? E não é bom não. Eu estava falando justamente que eu tenho pedido a Deus para que Ele me dê, sabe, da sua graça, para que eu possa suportar, independente de quem for, porque Ele não fez acepção de pessoas, porque se Ele tivesse feito acepção de pessoas, eu não estava com Ele, eu não estava com Deus, né? É assim que eu penso, é assim que está aqui dentro de mim. Se Ele fizesse acepção de pessoas, eu não estava com Ele. Então, eu não posso estar fazendo acepção de pessoas dizendo, não, eu só vou estar ali mais com a irmã Adelaide, porque a irmã Adelaide é aqui tranquila, dá para curtir ela, dá para a gente conversar, né? Não pode ser assim. E às vezes Deus quer trabalhar até mesmo na minha vida através daquela pessoa que é agitada. Né? Através do Senhor, talvez quer trabalhar na minha vida através daquela que está falando mais do que eu. Está mostrando a minha cara. Né? E eu não estou querendo, né? Estou querendo fugir. Né? E não é fácil, eu digo, mas eu digo a Deus, eu digo, Senhor, eu quero fazer isso, porque eu sei que é da tua vontade. Agora me dá graça. Me dá graça, me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá força. Isso é muito importante o que a irmã Fábia estava a dizer, porque eu acho que até essa é a razão por qual Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Porque mesmo que nós pareça que não, nós todos dizemos que não temos inimigos. Mas às vezes nós temos pessoas na nossa vida que nós dizemos, eu detesto estar com aquela pessoa. E se eu detesto estar com alguém, é como se fosse um inimigo para mim, não é amigo. É? Nós temos que ter esse cuidado. Então, por isso mesmo, se Jesus nos diz isso, então nós como cristãos nós temos que ter esse cuidado, porque nós não podemos detestar ninguém. Nem todos vão ser os nossos amigos. Isso também é verdade. Mas nós devemos de ter amor para com todos, independentemente de como a pessoa é. E isso pode ser difícil, porque nós temos o nosso caráter, a outra pessoa tem o seu caráter, às vezes isso choca, não é? Mas nós temos uma mesma identidade, porque é a identidade que Cristo nos dá. E às vezes nós até temos esse tipo de conflitos dentro da igreja, e então nós temos que ter esse cuidado e pedir, de verdade, o fruto do Espírito em nossa vida. Judas até o fim. Até o fim, não foi hipocrisia, porque Jesus não era hipócrita. Não é? É o amor dele mesmo, era a pessoa dele, é justamente isso que ele quer que nós tenhamos, aquilo que é dele. Ele diz que a gente somos herdeiros de Deus e co-herdeiros dele. Então, muitas pessoas, quando veem esse versículo, pensam logo nas heranças financeiras, nas heranças materiais. Mas o Senhor diz, buscar as primeiras coisas de Deus, as coisas do alto, né? Para que sejamos edificados espiritualmente, porque é isso que vai nos levar para a vida eterna. A gente não vai levar o nosso carro na cabeça, nossa Mercedes, nosso BMW, nossa casa. Não, vai tudo ficar aqui. Não. E Jesus não foi hipócrita, ele suportou Judas até o final, e Judas teve a oportunidade, porque Jesus deu bastante oportunidade para Judas se redimir. E assim, não é fácil para a gente não, porque a gente muitas vezes é cheio de mimimi, eu falo por mim, cheio de mimimi, né? Aí assim, mas eu tenho pedido a Deus graça. Quando orar por mim, viu, irmãos? Peço a Deus graça para a minha vida. Oremos uns para os outros. Para que eu possa suportar essas coisas, em nome de Jesus. Eu acho que nós todos temos as nossas manias, não é, como se diz, nós temos as nossas chatices, e por isso só mesmo Deus, e por isso é que a palavra também nos pede que nós tenhamos esse fruto, não é? Porque Ele sabe que é difícil, Ele sabe que nós somos às vezes insuportáveis, não é? Agradecer a Jesus, gosto de agradecer a Deus, a paciência que Ele tem comigo. Eu imagino, às vezes eu fico pensando nas minhas orações, eu digo, Senhor, se o Senhor não tivesse paciência comigo, onde era que eu estaria? Mas Ele tem paciência comigo. E Ele quer que da mesma maneira eu tenha paciência com o irmão Paulino, eu tenha paciência com o irmão, tenha paciência com você. Né? E eu preciso trabalhar aquilo que é menos forte dentro de mim, eu tenho que trabalhar naquilo que é a minha fraqueza. Não é? Ok, a irmã Fábia agora é a sua vez, né? 2 Timóteo 2:15. 2 Timóteo 2:15. Glória a Deus. Procurai apresentar-te a Deus aprovado como
obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Amém? Amém? Então nós vemos aqui também a importância que a palavra dá ao ensino, de verdade, né? E que aquele que está a ensinar também deve estar preparado e nós devemos também estar dispostos a receber esse ensino. Amém? Um lado ajuda o outro, não é? Amém? Terceiro ponto é a capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas com leitores do texto bíblico, mais qualificados ao exame minucioso ou profundo das Escrituras. Essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Escrituras Sagradas, sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos ou do estudo bíblico, tais como as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Amém? No estudo bíblico é muito importante, nós viemos falar sobre isso já nas lições passadas, é muito importante nós percebermos o contexto, né? Até há um ditado português que diz, né, um texto fora do contexto gera pretexto, né? Então nós não devemos de cuidar e estar a alimentar doutrinas falsas, porque nós podemos ler certos textos na Bíblia e percebê-los mal. E isso é facto. Não? Por isso é que nós precisamos da inspiração do Espírito Santo, nós precisamos da direção do Espírito Santo para não perceber os textos, principalmente do Antigo Testamento, que tem muito a ver com a cultura hebraica. E nós temos que ter isso em mente, nós temos que perceber em que tempo foram dadas certas leis, em que tempo foram faladas certas coisas, porque senão nós vamos gerar doutrinas falsas. E isso é um grande perigo. Né? Nós lemos na Bíblia que existia a lei, olho por olho, né? Olho por olho, e eu acho que ninguém aqui está disposto a, se eu, por exemplo, eu dar um encontro a um irmão Paulino, ele parte a perna, pela lei, ele agora tinha o direito de me partir a perna também, porque eu parti a perna dele. Não é? E eu acho que nós não vivemos nesse contexto. Porque é que existiam essas leis? Porque havia um grande caos. Não é? E para evitar muita confusão naquele tempo, foi necessário esse tipo de leis. Nós hoje em dia vivemos em outros tempos. Não é? E nós sabemos, nós já falámos sobre isso, que através de Jesus Cristo nós fomos salvos. Nós fomos... porque somente a graça de Deus é que nos pode salvar. Não é o cumprimento de todas as leis que estão na Bíblia. Porque essas leis morais e essas leis que existiam entre o povo hebraico, muitas delas não se aplicam para nós. Amém? Nós temos que ter isso em mente. O que aplica para nós é a moral de Deus, não é a moral humana. Amém? O segundo ponto que é muito importante é nós devemos ensinar as pessoas para que elas um dia também possam ensinar. E isso é muito importante. E é muito triste quando às vezes há professores, ou há mestres, ou há pregadores que não deixam que a igreja cresça porque estão com medo que eles sejam mais sábios do que aquele que está aqui à frente. E eu acho que isso é... eu não acho, eu sei, isso é completamente errado. Amém? E na convenção nós até falamos sobre esse assunto. O pregador foi um pregador espetacular. Ele era porto-riquenho, ou é porto-riquenho, e ele trouxe também essa experiência. E ele disse que ele tinha um jovem que veio para a igreja e no início ele era ruim, ele era toxicodependente. O Senhor fez um grande processo na vida dele e ele tornou-se muito esperto, muito ensinado na palavra de Deus. Ele estudava, ele queria mais e notava-se, não é? E ele disse, se eu fosse um daqueles pregadores que não permitia que ele o fizesse, ele teria talvez desistido da carreira cristã. Ele teria desistido do ministério dele. Mas ele permitiu que aquele jovem crescesse. E é uma grande ajuda para ele agora. E eu acho que é isso que nós devemos incentivar os nossos jovens, nós devemos incentivar-nos uns aos outros, é buscar mais Deus. Porque eu não tenho problema de que a irmã Fábia esteja aqui a dar o estudo. Para mim é bom, porque eu também gosto de receber. Não gosto só de... Para mim é bom. Qualquer dia eu vou me alegrar muito de ver a irmã Adelaide ou ver o irmão Paulino ou alguém de vocês aqui à frente a poder dar o ensino. Porque quer dizer,
que, primeiramente, vocês têm estudado e eu também tenho feito um bom trabalho para que vocês possam crescer. E é isso, é o essencial. Não é? Não é nós ficarmos com inveja daquilo que o outro faz melhor ou diferente, mas é sim nós ensinamos para que nós todos possamos crescer. Amém? Porque a palavra de Deus é para todos, não é para a sociedade alta, porque Jesus mesmo nasceu, né, para os mais pobres entre todos. O Senhor, ele quer dar para aquele que se dispõe. É. Se eu não vou me dispor, eu sei que eu não sou professora, que eu não tenho essas coisas assim para dar uma aula com eloquência. Mas se o Senhor quer me usar dessa maneira, Ele pode me usar porque Ele é Deus. Ele pode. E eu sei que quando eu estou aí, aquilo que sai pode ser pouco, muito ou pouco, mas vai sair do Senhor. Vai sair do Senhor, porque eu sei que eu não tenho habilidades para essas coisas, coisa e tal. E outra coisa, assim, quando ele disse a Jeremias, né, que ele chamou Jeremias disse, não, Senhor, eu sou uma criança, né? Aí ele disse, não me diga que você é uma criança, né? Tu vai abrir a tua boca que eu vou te encher. Então, se eu não abro a minha boca, quando é que Deus vai me encher? Se eu não vou à frente, como é que Deus vai me capacitar? Se Ele diz que é Ele que capacita. Né? Às vezes a gente, com o nosso orgulho, com a nossa vergonha, não, porque o Patrick faz melhor. E eu sei que o Patrick faz melhor. Mas o Patrick já teve o processo dele de estudos, está estudando e vai continuar. E eu gosto de ver, eu amo estar aqui na hora que o Patrick está ali, sabe, na frente ensinando. Mas, para mim chegar a um processo desse, eu sei que o Senhor não usa o Patrick da mesma maneira que me usa. Não, porque aquilo que Ele tem para mim é para mim, aquilo que Ele tem para o Patrick, porque o nosso Deus, Ele não nem gêmeos tem as mesmas córneas de olhos. Né? O nosso Deus é Deus que faz coisas diferentes na vida de cada um de nós. Né? E eu preciso me doar para que o Senhor faça aquilo que Ele tem para a minha vida, porque Ele já tem. O que Ele tem para a minha vida, Ele já tem tudo preparadinho. Né? Já tem tudo preparadinho. A palavra do Senhor diz que antes que houvesse vida, antes que houvesse mundo, Ele já tinha feito o seu plano com as nossas vidas. Tá? Então, Deus não tem plano B, C, D. Eu posso ter, mas Ele não. Ele já tem os planos dele para com a minha vida. Resta eu aceitar esses planos que Deus tem para com a minha vida. Eu preciso me expor, me entregar. Eu digo, Senhor, eu estava dizendo, quando a irmã Morena disse, você vai dirigir o culto das mulheres. Eu digo, meu Deus, cadê a irmã Delfina? Eu digo, cadê a irmã Delfina, Jesus? Não é? Aí a irmã Morena disse, a irmã Delfina vai trabalhar, coisa e tal, mexe. Eu digo, tá bom, mas não tem jeito para essas coisas, Jesus, eu digo, cá. Mas, te dispõe, mulher. Te dispõe. Não é? Não vai sair igual a irmã Delfina, não vai sair igual a irmã Morena, vai ser a irmã Fábia. Né? E é isso mesmo que Deus nos ensina também na sua palavra, quando fala sobre o corpo, né? Porque nós não somos todos nariz, nós não somos todos mãos, porque senão seríamos um monstro meio feio como igreja, né? Cada um tem a sua função, cada um tem as suas manias, como eu disse há bocado, né? Cada um tem o seu jeito, para dizer outra palavra, e Deus vai nos complementando como igreja, como corpo. Amém? Por isso é muito, muito importante. Amém? Terceiro tópico, para chegarmos também ao final, é preciso ler a Bíblia diariamente. Ponto 1, a leitura e a disciplina cristã. A disciplina tem relação com castigo e punição, mas também significa ordem e obediência às regras. O termo discípulo está relacionado com a disciplina e, por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas estão a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A paz do Senhor, pastor. Sinta-se em casa, paz do Senhor, irmãos.
Vontade de Deus. A disciplina cristã requer regularidade e prioridade na busca da santificação. Portanto, a leitura bíblica, por exemplo, deve ser diária. Amém? Então nós percebemos aqui que se nós de verdade lemos a palavra de Deus, ela deve de gerar em nós uma certa disciplina. Não é porque nós lemos todos os dias a Bíblia que vamos ser salvos. Isso aqui fica muito claro. Porque há muitos teólogos e há muitos cientistas que leem a Bíblia. Há muitas pessoas que leem a Bíblia por questões históricas. Mas não é isso que os vai salvar. Oremos por estas pessoas, porque Deus, já que eles estão a ler, Deus também pode dar aquele toque para que eles possam ser transformados. Amém? Mas a verdade é que a disciplina vai nos ajudar a nós termos um certo costume de ler, por exemplo, a palavra. A ter o desejo de aprender mais. Por isso a disciplina é muito essencial para nós. Porque nós não podemos viver da fé dos outros. Nós não podemos viver de chegar aqui cada domingo e ouvir uma pregação e pensar que vamos crescer. Nós vamos talvez até manter-nos firmes. Mas para ter um verdadeiro crescimento, nós temos que ter o desejo de aprender nós mesmos, de nós estudarmos a palavra de Deus. Amém? Segundo tópico, a leitura e o aprendizado. O aprendizado é parte intrínseca ou é característica de um discípulo. Isso porque discípulo significa literalmente aprendiz. Uma máxima pedagogia afirma que ler é aprender. Desse modo, por meio da leitura da Bíblia, aprendemos acerca de Deus e do seu plano de salvação. Esse aprendizado orienta o discípulo a torná-lo parecido com Cristo. Por isso, o aprendizado deve ultrapassar a teoria e ser aplicado na vida diária. Paulo repreende dos que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade, que está em 2 Timóteo 3,7. Por essa razão, o apóstolo adverte a Timóteo a observar o aprendizado bíblico que o faria sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Então nós vemos já a segunda vantagem de nós lermos a Bíblia é que nós vamos continuar a aprender mais. Nós queremos sair da fase da teoria e entrar na fase da prática. Interessante, né? Essa palavra aprendiz, em alemão, se nós formos traduzir, é Ausbildung, né? Ausbildung, que é um termo que só existe no alemão, que é misturar a teoria com a prática, aprender as coisas ao mesmo tempo. E é algo que nós devemos de verdade ensinar. É interessante que agora na convenção foi apresentado um projeto que vai ser feito no verão com jovens, que é um estudo de missão. Um estudo de evangelização e missão. Então, o que é que eles fazem? Eles vão estar um dia estudando, vai ser no Meibad, na Escola Bíblica em Portugal, vão estar estudando, no segundo dia vão para a rua praticar aquilo que aprenderam. No terceiro dia vão estar estudando, no quarto dia vão para a rua praticar aquilo que aprenderam. Porquê? Porque se nós só falarmos sobre as coisas e não praticamos, que vantagem é que tem para nós? Por isso nós devemos de aplicar aquilo que a palavra nos ensina verdadeiramente na nossa vida. Amém? Amém. Vamos? O tempo corre, por isso vamos ao terceiro ponto. A leitura e o devocional. Um dos aspectos da adoração é o culto devocional. Não se refere ao culto público que prestamos a Deus no templo, nem ao culto doméstico em família, mas àquele praticado de forma individual. Inclui a oração, o louvor e a leitura bíblica. Essa atividade fortalece a comunhão com Deus. O devocional é também uma oportunidade para o estudo sistemático indutivo das Escrituras, que por ação do Espírito Santo abre o nosso entendimento. O conhecimento bíblico ainda pode ser aprimorado por meio de pesquisas em periódicos como a nossa declaração de fé, que expressa a ortodoxia ou o costume pentecostal. Em outras palavras, nós não devemos só, como eu já disse há bocado, estar dependendo daquilo que os outros preparam. Nós não devemos estar só dependentes dos cultos que nós temos no domingo ou durante a semana. Nós não devemos só ter um momento, por exemplo, em família, é muito bom, e infelizmente em muitos lados isso tem faltado, ter um momento de estudo bíblico junto com a família. Mas para poder ter esses momentos todos, o inicial seria nós termos um tempo de estudo com Deus, individualmente, porque Deus quer falar connosco individualmente. E eu acho que até a melhor preparação para ter um estudo familiar é nós também estarmos preparados. E é muito interessante, eu tenho visto em algumas famílias, e também já tive essa experiência em casa, quando cada um tem esse momento individual,
quando chegamos ao tempo em família, cada um vai trazer a sua experiência, cada um vai partilhar um versículo que leu durante a semana. Eu acho que isso é muito importante. Quando nós, como pessoas, como família, nós crescemos em conjunto, né? E depois estamos a preparar essas pessoas para qualquer dia estar numa função, num cargo na igreja. Porque a igreja é dependente daquilo que as crianças aprendem agora, que os jovens vão aprender agora. Amém? Nós não podemos pensar, e isso talvez às vezes é falha nossa como igreja, de não dar o certo devido valor às crianças e aos jovens. Porque eles são o futuro, e isso nós também dizemos mal, eles não são só o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Né? Eles já fazem parte do ministério. Eles já fazem parte do trabalho aqui. Porque nós, quando temos um culto de crianças, quando nós temos um culto de jovens, é um culto a Deus. Eles fazem parte do corpo, mesmo que ainda não sejam batizados, mesmo que eles ainda não façam parte da Santa Ceia, mas eles fazem parte e é essencial nós darmos-lhe a importância devida. Porque qualquer dia é isso que eles vão se recordar. Alguns podem até sair dos caminhos do Senhor, mas eles vão se recordar daquilo que aprenderam como crianças. Amém? Por isso é que é tão importante o ensino. Por isso é que é tão importante nós investirmos no tempo individual para depois podermos investir no tempo familiar. De ontem, né? Isso se encaixa. As duas palavras. Porque a primeira é se posicionar. A primeira que veio falando em Ruth foi se posicionar. Né? E a segunda, né? A busca, primeiramente, dos 4 lados da roda da casa. Né? Primeiro, o Senhor, né? Depois com a gente mesmo, para que depois a gente possa passar para os nossos. Amém? Né? Isso é muito importante. O pastor Walter, ele acrescenta sempre mais um, e acho que é também essencial, porque às vezes nós confundimos os cultos familiares, né, com os cultos entre casais, que eu acho que é muito interessante, é muito importante. Né? Porque um casal tem que estar unido, principalmente para ensinar as crianças, porque um grande problema que existe na família é um casal que um diz que sim e o outro diz que não, e a criança não sabe o que vai fazer. A criança até sabe o que vai fazer, porque ela vai sempre perguntar aquilo que sabe que vai dizer que sim, para fazer a vontade. Sim, mas isso não vai edificar a criança, porque ela vai ver que já os pais não se entendem, os pais não estão firmes na sua palavra. E isso vai trazer grandes problemas para o seu futuro família, para a sua futura família, para o seu futuro matrimónio. E isso é ensinos que nós às vezes damos por engano, né? Por falta de experiência, por falta de estudo individual. Por isso é que é importante nós estudarmos como pessoa individual, para nós juntos como casal estudarmos, para juntos como família estudarmos, para juntos como igreja estudarmos. Amém? E assim aprender e partilhar as experiências que Deus nos tem dado a nós cada um. Amém? Concluindo e terminando a lição deste semestre, deste trimestre, a educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e ao estudo da Bíblia e, sobretudo, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Aleluia. Amém? Então, que Deus seja louvado de verdade em tudo aquilo que nós podemos aprender e que Ele continua a ser o centro de tudo. Ele deu-nos um manual extremamente bom, né? O melhor que nós podemos ter, o livro mais traduzido em todo o mundo, o livro mais vendido em todo o mundo. Por isso vamos usá-lo. Se nós não percebemos esta tradução, usamos mais uma tradução para nos ajudar. Nós falamos sobre tudo isso, é essencial, mas o importante é nós de verdade termos esse costume de buscar a palavra de Deus. Amém? Semana que vem, vamos então dar início ao próximo trimestre, que é o segundo trimestre deste ano, que fala sobre os valores do reino de Deus. Amém? Que é baseado na relevância do Sermão da Montanha para a Igreja de Cristo. O Sermão da Montanha, ou o Sermão do Monte, é muito conhecido por todos vocês, é uma grande parte do livro de Mateus, e então vamos ler e estudar sobre esse tema. Amém?